Imagino que os irmãos já deveriam estar curiosos qual será o próximo livro que o pastor vai expor. Alguns já sabem, né? Mas alguns talvez estivessem curiosos e acabaram se decepcionando ao ver a imagem do culto, né? Cadê o livro que vai ser exposto? Então, queridos, a minha ideia é expor o livro de Atos, tá? Eu vou, na sequência de Mateus, iniciar Atos para a gente ter um cronograma, até cronológico, do que aconteceu posteriormente à ressurreição de Cristo, com os apóstolos e tudo. Porém, eu vou estar saindo de férias, né, daqui 2 semanas praticamente, então eu teria 3 pregações antes da minha saída, né? E aí eu não queria iniciar Atos e ter que retomar isso depois, recapitular muitas coisas, né? Ficar um hiato aí de um tempo e algumas pregações sem. Então Deus me direcionou a um assunto específico, algo que eu tenho me dedicado a estudar mais profundamente há um tempo atrás já, que eu acho que é extremamente relevante para o contexto da igreja como um todo, não só a nossa igreja, assim como a igreja evangélica de modo geral. Porque é nítido, se você tem algum convívio com o meio evangélico, o quanto algumas denominações e muitos cristãos, eles têm pouco apreço pelo culto, pouco apreço pela comunidade, pela congregação, né? E também há uma diversidade muito grande de entendimentos acerca do dia do Senhor, né? Há um dia específico que nós devemos dedicar ao Senhor. E aí algumas igrejas vão adotar uma postura legalista, usando da lei para dizer que sim, há um dia, outros não. Enfim, é uma variedade muito grande. Então eu me propus aqui em 3 pregações tratar deste tema. Ter uma visão bíblica do que é o dia do Senhor, como nós devemos entender o dia do Senhor e praticar o dia do Senhor na nossa vida pessoal e na vida de comunidade. E aí talvez alguém pergunte, pastor, mas e a exposição, pregação expositiva, onde fica? Eu sou um apaixonado pela pregação expositiva, eu digo que não há outro tipo de pregação, senão a pregação expositiva, só que especificamente eu sou um apaixonado pela pregação expositiva sequencial. Eu gosto de iniciar lá no primeiro capítulo do livro e seguir até o final daquele livro, vendo versículo a versículo. Eu digo, olha, esse método de pregação, ele protege tanto a igreja quanto o próprio pastor. Ele é bom para a igreja no sentido que a igreja vai ver versículo a versículo, palavra a palavra de um texto e vai, consequentemente, crescer no entendimento das Escrituras, quanto também protege o pastor de não ter que estar escolhendo temas. Está toda hora escolhendo um assunto para pregar. E aí, às vezes, o irmão vai dizer, nossa, mas o pastor está pregando esse assunto por minha causa. Ele está mandando um recado para mim. Eu digo, não, estou pregando o assunto porque o assunto estava na sequência do texto. E quando você trabalha o livro todo, você vai trabalhar diversos assuntos diferentes. Nós vimos isso em Mateus, né? A diversidade de temas que foram tratados aqui ao longo aí de 4 ou 5 anos. Agora eu nem me lembro mais. Vou começar de novo em Mateus. Então, eu vou aqui estar expondo o texto. A pregação temática, ela também é expositiva, no sentido que nós vamos pegar textos que tratam do assunto e o texto será lido, explicado e aplicado. A exposição permanece. O texto ele é dado a vocês, nós vamos abrir nossas Bíblias, vamos verificar o texto e vamos entender o texto. E aí, então, a partir do entendimento que nós temos do texto bíblico e não do que eu acho que é o dia do Senhor, nós vamos tirar as nossas conclusões e vamos entender, nossa, nós devemos crer desta forma, porque a Bíblia diz isso. Nós devemos praticar deste jeito, porque é o que a Bíblia nos orienta a fazer. Então, esse é o objetivo aqui, tratar acerca disso. Creio que o Senhor tem me direcionado a esse assunto específico, me dediquei aí as últimas semanas para estar estudando especificamente sobre isso. E aí, antes de nós iniciarmos aqui essa série de pregações, eu gostaria de provocá-los acerca do entendimento de cada um acerca deste assunto. Eu gosto muito que as pessoas pensem, qual que é o meu entendimento acerca do dia? Será que há um dia do Senhor? Será que eu, na minha vida, tenho que cultuar algum tipo de... tenho que ter essa prática de culto e isso deve ser encarado de que forma? Será que eu tenho uma lei que me leva a isso? Será que eu tenho um mandamento de Deus que me conduza a guardar um dia da semana? Será que eu devo entender que os 10 mandamentos eles têm que ser obedecidos para todos, incluindo a questão do sábado? Dentro da lei judaica, né, guardar um dia em 7. Como que eu entendo isso? Essa meditação é importante, aí você tentar trazer à sua mente qual é o seu entendimento sobre isso, porque ao final da exposição, ao final dos textos apresentados, você vai poder ver,
poxa, olha, eu tinha um entendimento correto. Ó, o entendimento que eu tinha tem respaldo bíblico. Ou, nossa, eu entendi errado, olha só. Eu realmente não tinha essa compreensão. Olha, eu pude aprender e agora eu posso mudar na minha vida nesse quesito, né? Então, a pregação, ela tem que ser, como eu digo sempre, devocional, né? Ela tem que gerar frutos. Não pode ficar, o nosso intuito não é apenas aprender sobre isso intelectualmente. Vamos ler os textos, vamos aprender os textos e pronto. Não, nós precisamos entender para que inunde o coração e flua para a vida. E vá para a vida prática. Então, o fato é que existem muitas visões diferentes sobre a questão do dia do Senhor. Há uma diversidade de opiniões. Porque claramente há, na história cristã, uma certa mudança, né? Uma descontinuidade daquilo que o Antigo Testamento chamava de o dia do Senhor, um dia consagrado ao Senhor, que era o sábado. E aqui eu vou usar muito a expressão Shabat, que é o hebraico de sábado. Então, às vezes eu vou usar sábado, às vezes eu vou usar Shabat. Por que essa diferenciação? Porque quando eu falar Shabat, entendam que é a lei do sábado. Não é apenas o dia da semana, o sábado, como aquele dia que vem depois da sexta, que nós tanto adoramos o sábado, né? O sábado é maravilhoso. Né? Lá em casa o sábado é o dia da família, nós esperamos o sábado chegar. É o dia que a gente se dedica a ter um dia só entre nós, só entre a nossa família, e a gente espera por aquele dia. Mas é um dia da semana. Mas o Shabat na Bíblia, ele envolve muitas outras coisas, há princípios. Há regras, há uma lei que Deus deu ao seu povo acerca disso. Então eu vou trazer sempre essa diferenciação. Então nós vemos o Antigo Testamento falando do Shabat, um dia santificado ao Senhor. Mas quando nós vamos para o Novo, parece que há uma descontinuidade nisso. Ao ponto que nós vamos ler a próxima semana, inclusive. Apocalipse 1. No verso 10, o apóstolo João vai chamar o domingo como o dia do Senhor. Ele chama não mais o sábado. Ele passa a chamar o domingo como o dia do Senhor. Mas o que aconteceu então com o Shabat? Houve mudança? Será que nós não precisamos mais guardar aquele dia? E aí muitas posições teológicas foram sendo formadas ao longo do tempo. Muitas posições foram adotadas sobre esse assunto. Você deve conhecer, por exemplo, cristãos sabatistas. Pessoas que se dizem cristãs e que guardam o sábado no regime da lei. Eles dizem que guardam o quarto mandamento, que guardam lá o decálogo, as leis. Aí você vai ter outros cristãos, por exemplo, as igrejas reformadas, ou a maior parte das igrejas reformadas, defendem, especialmente aquelas que têm as confissões, subscrevem as confissões de fé históricas, né, Westminster, entre outras, eles vão adotar que o princípio do sábado agora ele é aplicado no domingo. Você tem uma transferência de princípio moral da lei, dos 10 mandamentos, agora passando do sábado, mas sendo adotado no primeiro dia da semana do domingo. Você vai ter na história, inclusive, dos reformadores, o grupo dos puritanos ingleses, que fizeram a reforma na Inglaterra, onde eles tiveram uma posição extremamente legalista sobre o domingo. Olha, eu diria até que fariseus do primeiro século se sentiriam com inveja do zelo que os puritanos tinham por aquele dia. Eles eram mais rígidos ainda que os fariseus do tempo de Cristo. Não pode trabalhar no domingo. É dia de culto. E ficavam tendo cultos lá de dia inteiro. Não podia fazer nada. Há relatos de membros de igreja que eram expulsos da congregação porque cortaram a grama no domingo. Então você tem essa transferência. Não é mais o sábado, mas nós temos o mesmo princípio aplicado no domingo. E aí você tem outras posições intermediárias, que não adotam nenhum preceito legal, nenhum dia, não dizem que é necessário ter um dia específico de culto, e que focam mais na questão da liberdade que nós temos em Cristo. Cristo nos libertou da lei, então nós não temos mais por que guardar desta forma, de uma maneira legal. Então há diversas vertentes, diversos pensamentos teológicos que foram construídos ao longo da história. É um assunto, portanto, simples de ser tratado? É claro que não. Se nós temos ao longo da história tantas posições diferentes, é porque o assunto é difícil.
Pretendo eu aqui trazer uma posição definitiva e resolver os conflitos da história da igreja? Teria que ser muito orgulhoso a afirmar algo desse tipo. Longe de mim, é claro que eu não tenho essa pretensão. Por isso eu deixo claro, desde agora, que em primeiro lugar eu não tenho compromisso nenhum com nenhuma tradição teológica. Não tenho, eu não vou, eu vou defender a posição reformada porque eu alinho mais com a teologia reformada. Não, eu não tenho compromisso com a teologia reformada. Eu vou concordar com os reformadores em vários pontos e posso discordar em vários outros. Porque eu busco sempre um compromisso com a Bíblia. É interpretar cada assunto de acordo com a Escritura. Então é esse o objetivo, nós pegarmos o texto bíblico, olharmos o que dizem os textos, e aí então chegar a uma conclusão. Uma conclusão que melhor se alinhe àquele assunto diante das Escrituras. Esse é o grande objetivo acerca desse assunto. E como serão essas 3 pregações? Nós vamos analisar hoje, na primeira delas, nós veremos o Shabat no Antigo Testamento. Nós vamos em busca de algumas respostas importantes acerca desse assunto. Nós vamos ver quando, para quem e o que é. Quando o Shabat foi instituído, para quem o Shabat foi entregue e do que se trata o Shabat. Na próxima semana nós veremos o Shabat no Novo Testamento. E aí nós vamos em busca de como Jesus tratou o Shabat. Jesus é a pedra angular da igreja. Depois nós vamos ver como os apóstolos lidaram com esse mesmo assunto, o fundamento da igreja. E aí então veremos como a igreja do Novo Testamento tratou o Shabat, que é a construção. Então isso é extremamente importante para nós na terceira pregação chegarmos a uma conclusão. Como que a igreja cristã, de acordo com o Antigo e com o Novo Testamento, deve entender e viver aquilo que João chamou em Apocalipse de o dia do Senhor. Houve realmente uma transferência do sábado para o domingo? Os cristãos, eles devem continuar a guardar apenas os sábados, como era os moldes do Antigo Testamento? Ou será que agora nós, como cristãos, temos que guardar o sábado, mas também o domingo? Ou será que nós não precisamos fazer nada? E aí nós vamos chegar às conclusões de acordo com o que nós veremos. Então nós vamos iniciar aqui, nessa manhã de domingo. É uma curta jornada, são 3 exposições, mas a primeira delas nós vamos focar no Antigo Testamento. Vamos ver o que fala do Shabat no Antigo Testamento. E a primeira pergunta que nós vamos responder aqui é quando? Quando que o Shabat foi instituído? E aí, ao pensar na resposta, se você pensar agora, quando que o Shabat foi instituído no Antigo Testamento? Onde que eu me lembro de ter ouvido falar acerca disso? Provavelmente vem à sua mente os 10 mandamentos, né? Êxodo 20 lá. Entretanto, a primeira ocorrência teológica, a primeira ocorrência onde você vai encontrar alguma informação acerca desse termo Shabat, não o 7º dia. A primeira ocorrência de Shabat, que é a ideia da lei. Nós vamos encontrar antes mesmo da lei ser dada lá no Sinai a Moisés. Nós vamos encontrar a primeira ocorrência em Êxodo, capítulo 16. Abram suas Bíblias, é o 2º livro das Escrituras. Êxodo, capítulo 16, versos 22 a 30. Êxodo 16, versos 22 a 30. Apenas para contextualizar, que o povo já foi liberto do cativeiro do Egito, está no deserto com o Senhor, plantando e colhendo para se alimentar. Era possível? Será plantar no deserto e colher? Eles plantavam cenoura e colhiam cenoura. Não. O alimento caía do céu. Deus alimentava eles com o maná, que vinha todo dia de manhã cedo, eles colhiam e se alimentavam com aquilo. Então esse é o contexto histórico deste momento. E aí, o Senhor diz assim na sua palavra, Êxodo 16, versos 22 a 30. No 6º dia, colheram o alimento em dobro, o maná, eles colheram o
o alimento do maná em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Alguns estavam colhendo, Deus havia orientado a eles sobre a colheita de apenas 6 dias, no 7º eles não deveriam colher, né? E o 7º ele vai dar agora as instruções. Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Porque quando eles tentaram colher no sábado, né, naquele dia a mais, tudo que eles colhiam no dia apodrecia, estragava, né? Eles não poderiam fazer essa colheita nesse dia. Então Moisés disse, comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo, comam aquilo que vocês guardaram. 6 dias vocês o recolheram, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. Então eles tinham que colher todo dia. Eles não podiam acumular, né? Chega lá, está o maná lá, vamos pegar o máximo que der, vamos armazenar. Não, o que era armazenado, o que sobrava, apodrecia. Então eles não podiam, ele tinha que ser a necessidade do dia. Porém, no sábado, eles não poderiam colher. Então Deus providenciava aquele em dobro na sexta. Na sexta-feira eles colhiam a mais, para um dia a mais, e aquilo não apodrecia. Eles poderiam comer no outro dia. Então, ele continua ali no 7º dia. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Então nós temos que lembrar que o tempo que os descendentes de Jacó, né, os descendentes de Israel, passaram lá no Egito, com um povo que desconhecia Deus, que vivia em uma outra cultura, eles não tinham mais nenhuma familiaridade com a contagem de tempo com uma semana de 7 dias. Os estudiosos dizem que a semana no Egito era uma semana de 10 dias. Por isso que antes mesmo de Deus dar a lei acerca do Shabat, Deus aqui está antecipadamente providenciando uma instrução detalhada sobre o 7º dia. Deus estava antecipadamente treinando aqui o povo lá no deserto a guardar o Shabat como um dia onde não era necessário fazer nenhuma tarefa diária. Não era necessário recolher o maná, porque Deus havia providenciado um dia de descanso. É exatamente isso que diz o verso 30 ali. Assim o povo descansou no 7º dia. E aí você pode reparar que neste primeiro texto, que trata do Shabat no Antigo Testamento, nós não temos aqui nenhum aspecto cultual. Não há nada aqui, nenhuma referência que diga que o povo deveria prestar culto a Deus no Shabat. Nessa primeira ocorrência do texto, nós somos informados apenas que o Shabat tinha um caráter humanitário. Deus providenciou ao seu povo um dia de descanso em uma semana de 7 dias. É a primeira instrução que nós temos aqui nas Escrituras sobre isso. Depois desta ocorrência, aí sim nós chegamos aos 10 mandamentos. Especificamente ao 4º mandamento da lei, do Decálogo, que nós vamos encontrar ali em Êxodo 20. Você pode pular ali para Êxodo 20, dos versos 8 a 11. Versos 8 a 11. Ele diz ali, lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Então preste atenção no que diz o verso 8. Agora ele diz assim, lembrem-se do dia de sábado para o santificar. Então Israel aqui está recebendo uma ordem para lembrar do Shabat
e guardá-lo como um dia especial. É um dia santo. É um dia separado de todos os outros dias. É separado para quem? Para o Senhor. É um dia dedicado a Deus, conforme diz o verso 10. Mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. E aí então ele repete os princípios do Êxodo 16. O povo não deveria trabalhar neste dia. Agora, um ponto bem importante aqui desse texto é o fato que nós encontramos uma justificativa para a ordem. Existe um motivo pelo qual o Shabat foi instituído. E essa justificativa envolve uma analogia com o trabalho de Deus na criação. O seu descanso no sétimo dia. O verso 11 diz ali: porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aqui, irmãos, eu não vou aprofundar na questão do conteúdo da lei, tá? Eu não vou explicar muito detalhadamente essa parte do texto agora, porque antes nós precisamos responder à pergunta inicial. Quando que o Shabat foi instituído? A resposta é bem simples. O Shabat foi instituído por Deus lá no Sinai, logo depois que o povo foi liberto, o povo de Israel foi liberto do cativeiro do Egito. Então a pergunta 1 foi respondida. Esse é o momento que Deus institui o Shabat. Agora, para quem Deus entregou? Para quem Deus deu essa lei? E aqui pode parecer uma pergunta óbvia, mas é justamente aqui onde muitos erram o alvo. Alguns podem dizer assim: mas é claro que o Shabat foi entregue para o povo de Israel. Está escrito de uma maneira bem clara, nós acabamos de ler no texto. Deus deu a sua lei para os descendentes de Jacó. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, nós somos o povo de Deus. A Bíblia foi escrita para nós, para os crentes. Os 10 mandamentos são para qualquer pessoa que diga crer em Deus. Se você crê em Deus, você deve seguir os 10 mandamentos. E aí, diante disso, irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Pouco importa o que eu acho. Pouco importa o que o outro diz. Tão pouco importa o que um pastor afirma que é. Importa nós sabermos o que o texto bíblico diz. É isso que importa. Então vamos deixar a Bíblia responder essas questões. Agora pule para Êxodo 31. Êxodo 31, versos 13 a 17. Êxodo 31, versos 13 a 17. Acompanhe comigo. Diz assim o texto: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar, morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado, morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. O que diz o texto bíblico? Verso 13: o Shabat é sinal entre mim e vocês, de geração em geração. O verso 16 vai dizer: os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Verso 17, o que diz? Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Irmãos, esse texto aqui é extremamente significativo. Por quê? Porque Moisés está aqui encerrando a entrega da lei.
É o momento onde a lei está sendo fechada. O Shabat aqui, ele é apresentado como um selo da aliança de Deus. O selo da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Uma aliança que foi registrada na lei por meio de 2 tábuas que foram escritas com o dedo de Deus, é o que diz o verso 18. Como um sinal desta aliança. O Shabat foi instituído para Israel, a nação que foi eleita, escolhida por Deus, onde Deus foi lá e entregou uma lei àquele povo. E o sábado se tornou um sinal desta lei. Mas pastor, o texto fala aqui de uma aliança perpétua, para sempre. Então o sábado ele tem que ser guardado pelo povo de Deus para sempre, segundo o texto. O Shabat ele tem uma função perpétua, ou seja, para sempre enquanto estiver vigente esta aliança. A aliança foi dada. Enquanto a aliança estiver vigente, o Shabat precisa ser guardado por esse povo. É até o momento em que a aliança possa se tornar irrelevante, ou possa ter sido cancelada, ou qualquer coisa do tipo. Deus coloca o sábado como um símbolo, um sinal de um povo que fez uma aliança com Deus. O que precisa ficar bem claro agora, irmãos, porque o texto é claro nesse sentido, é que o Shabat ele foi entregue para Israel, para o povo escolhido por Deus no deserto, como uma celebração. O Shabat era uma celebração que lembrava o povo do Deus que fez uma aliança com eles. E aí, em contrapartida, eles tinham a responsabilidade de cumprir com os deveres da aliança. Deus fez uma aliança e Deus entregou ali naquela aliança ordens, mandamentos, leis. Então o povo devia viver de acordo com essas leis que regiam a aliança. Se Israel desrespeitasse o Shabat, era o mesmo que estar desrespeitando a aliança. E aí qual era a punição para aquele que desrespeitava o Shabat? Nós lemos o texto. Pena de morte. Pena de morte para quem rejeitasse, para quem profanasse o Shabat. Da mesma forma que ao lembrar, ao guardar o Shabat, aquilo era como um sinal do compromisso da pessoa e da nação em guardar toda a lei. Por isso que o Shabat era um símbolo. Se eu guardo o Shabat regularmente, toda semana, eu estou aqui reafirmando continuamente, Senhor, eu reconheço que tu és o meu Deus, o Deus da aliança, e eu estou aqui guardando a minha parte nessa aliança. O Antigo Testamento é muito claro em relação aos destinatários do Shabat. O texto ele é explícito, é indiscutível. E isso tem que ficar bem claro. Então os cristãos, por exemplo, se você transfere o princípio do domingo, do sábado para o domingo, você é menos coerente do que o sabatista, que pelo menos mantém o dia. Agora, se você guarda uma regra da lei, você está dizendo que você está vivendo de acordo com aquela aliança. Tem que guardar todo o resto. Vão apedrejar aquele que profanar o sábado? Então só guarda aquilo que convém? Não, nós temos que entender para quem foi dado, para quem foi entregue, quem foram os destinatários. Na próxima semana nós vamos verificar como o Novo Testamento lida com a aliança. Como o Novo Testamento lida com a lei mosaica, em especial com o Shabat. Como que Jesus lidou com o Shabat? Como que os apóstolos trataram este assunto? Como que a igreja do Novo Testamento lidou com isso? Isso vai ficando mais claro a partir do momento que nós formos caminhando. Mas o que precisa ficar bem claro são as respostas às questões fundamentais. Quando que foi instituído o Shabat? No Sinai. Logo depois da libertação do povo de Israel do cativeiro Egito, provavelmente lá pelo ano de 1446 a.C. Para quem que foi entregue? Para o povo de Israel. Era como um símbolo da aliança que Deus fez com eles no deserto.
Deus ali fez uma aliança com aquela nação. Ele entregou uma lei. E o símbolo fundamental ali da lei, que finaliza a lei, é o Shabat. E agora nós vamos em busca da terceira resposta. O que é? Qual é o conteúdo da lei? O que é ordenado por Deus no Shabat? O que é preciso fazer ou não fazer em um sábado, de acordo com a lei que Deus entregou? Eu peço que você volte lá para Êxodo 20. Êxodo 20, versos 8 a 11. Então, o texto da lei diz assim: lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí, quando nós analisamos aqui o 4º mandamento, é possível perceber que existe apenas uma proibição no Shabat. Só há uma proibição: não faça nenhum trabalho neste dia. Apenas isso é proibitivo. O israelita ele não poderia trabalhar e nem impor trabalhos aos outros. Então o israelita ele não poderia deixar de trabalhar. Mas em vez de eu hoje ir colher, eu vou pagar para o meu funcionário ir lá colher. É um servo. Não podia. Mas então eu vou pedir para o gentil, o estrangeiro, porque ele não é da aliança. Não pode. Deus foi bem específico. Mas eu vou botar só os bois lá arando o solo, largo lá de manhã antes de iniciar o sábado e depois eu vou lá ver como é que está. Não pode, nem o animal. Não poderia ter trabalho. E aí diz que o 7º dia ele deveria ser santificado, ou seja, separado para Deus. Um dia que o povo ele não deveria fazer o seu trabalho regular. Então o padeiro não faz pão, o leiteiro não tira leite, o pedreiro interrompe a construção da casa, a dona de casa não faz o almoço, não varre a casa, não faz as atividades da rotina dos outros 6 dias. Esse dia santo ele seria profanado quando ele fosse encarado como um dia qualquer, sem nenhum significado especial. Agora, o Shabat era apenas um dia de folga, um dia que o povo levanta as pernas para o ar e passa o dia deitado na rede. Era isso o Shabat? É claro que não. E aqui outros textos vão nos ajudar. Agora pule para Levítico, é o próximo livro. Levítico 23, verso 3. Levítico 23, verso 3. É que mais instruções vão sendo acrescentadas. Nós já sabemos que não pode trabalhar. O trabalho regular não pode ser feito. Mas será que só isso? É só isso que é ordenado? Olha o que diz o texto ali. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. O que tem de especial aqui nesse texto? O que tem de especial é o local onde o texto se encontra. Se você olhar aí para a sua Bíblia, você vai ver que no início do capítulo tem provavelmente aí um subtítulo. O que diz o subtítulo aí? Não é inspirado, né? É feito para nos ajudar na organização. Você provavelmente está escrito ali as festas solenes. É isso? A maioria deve ter isso, né? As festas solenes. O Shabat, ele está aparecendo aqui na relação destas festas. E ele aparece como o primeiro da lista. O Shabat era, portanto, um dia festivo. Conforme diz o texto, um dia de santa convocação. O que é uma santa convocação? É uma convocação para uma reunião pública, para culto e adoração ao Deus de Israel. Portanto, queridos, o trabalho diário, ele cessava para que o povo pudesse se reunir em uma festa solene de culto e adoração a Deus.
Agora pule um pouco mais lá para Deuteronômio. Depois de Números, Deuteronômio capítulo 5. Capítulo 5, versos 12 a 15. Dos versos 12 a 14, o texto vai dizer as mesmas coisas. É a mesma ordem do sábado, guardar o dia, não trabalhar. Eu quero chamar a sua atenção ao verso 15, onde ele diz ali: lembre-se, nesse dia, no Shabat, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Opa, temos mais uma informação aqui, uma informação nova. No Shabat, o povo deveria recordar de algo. Lembre-se. Lembre-se do quê? Da redenção de Israel. Lembre-se que Deus libertou vocês da escravidão do Egito. Então, a orientação aqui da lei é que eles deveriam, nesse dia, lembrar que foi Deus quem os salvou do cativeiro. Que foi Deus quem libertou eles da escravidão. Que Deus deu àquele povo redenção. E este é o motivo, a salvação que Deus nos deu, que conduz o povo a adorar. Essa é a motivação. O povo deveria compreender que eles são livres, que eles se tornaram uma nação, que eles não estão mais no cativeiro, que Deus deu redenção a eles. Eles deveriam lembrar disso. Por quê? Porque isso leva eles a adorar aquele Deus que os salvou. Eu entendi que fui salvo por Deus. Se não fosse por Deus, eu estaria lá, escravo, sofrendo, padecendo. Mas Deus me salvou. E isso me leva a quê? A adorar. Isso me tira daquele dia de folga e fique de folga, e eu vou prestar culto a Deus, ao Deus da minha redenção. E aqui vamos unir ainda a justificativa que Deus deu nos 10 mandamentos, onde ele cita o descanso de Deus no 7º dia. Agora vamos para Gênesis, lá no início, Gênesis 2. A justificativa no Decálogo, lá em Êxodo 20, fala do 7º dia da criação, onde Deus descansou. Então vamos ver o texto, Gênesis 2, versos 2 e 3. Essa primeira parte é mais teórica, tá, irmãos? Fiquem atentos, tentem acompanhar o raciocínio. Depois nós teremos a parte mais prática. Gênesis 2, versos 2 e 3, diz ali: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. E aqui muitas pessoas utilizam o texto de Gênesis para dizer que a lei do Shabat vem antes da... É uma lei da criação que vem antes da lei mosaica. Então eles dizem, olha, já que essa lei do sábado vem lá de Gênesis, essa é uma lei universal, ela nunca deixou de estar em vigor. Assim como é o trabalho que foi dado por Deus antes da queda, né? Assim como é o matrimônio que Deus instituiu antes da queda, fazem parte dessas leis da criação, eles dizem. São as leis da criação que estão sempre em vigor e que nunca vão deixar de estar em vigor. O problema é que há pelo menos 2 falhas lógicas aqui nesse raciocínio. A primeira é esquecer que a queda alterou essas chamadas ordens universais. O trabalho ele foi alterado com a queda. Não foi? Deus disse que o trabalho ele se tornou árduo, pesado. Depois da queda, o homem teria que suar para obter o seu sustento. Nós comprovamos isso na prática. O matrimônio, que era para todos antes do pecado, foi aberta uma exceção ao celibato depois da queda. Por conta do pecado, algumas pessoas dedicariam as suas vidas ao Senhor para fazer a obra de Cristo neste mundo. Como foi o caso do apóstolo Paulo, que não casou, porque ele disse que seria melhor ele permanecer em celibato para fazer melhor a obra do Senhor.
Então essas ditas leis da criação, elas sofreram alterações com a entrada do pecado no mundo. Elas não permaneceram intactas. O segundo equívoco está no fato que o texto de Gênesis não fala de Shabat. Fala apenas do 7º dia. Nós teríamos que fazer uma ginástica mental, lógica, hermenêutica, para tentar equiparar o 7º dia da criação ao Shabat encontrado na lei. São coisas diferentes. Você pode observar aí no texto de Gênesis que Deus não impõe nenhuma ordem ao homem aqui. O que o texto diz é que Deus terminou a sua atividade criativa no 6º dia e não realizou no 7º. Deus santificou, Deus separou o 7º dia, mas com que objetivo, segundo o texto de Gênesis? Qual o objetivo dessa santificação por Deus do 7º dia em Gênesis? A criação ela foi concluída em 6 dias. E Deus terminou de criar. E o que ele disse acerca da sua criação? Que tudo era muito bom. E aí no 7º dia, Deus declarou o seu trabalho criativo oficialmente concluído. E descansou. Mas não no sentido que ele parou todas as suas atividades, levantou os pés para cima. Deus não parou de trabalhar, porque ele tudo sustenta. Se Deus parasse de trabalhar completamente, tudo desabaria. Todo o universo ele é controlado, sustentado pela palavra do Senhor. Deus nunca parou de trabalhar. No 7º dia, o que o Senhor fez foi encerrar a sua obra criativa. Ele parou a criação. E aí o que o Senhor fez ali no dia do descanso? Ele encerra e contempla tudo aquilo que é muito bom. Ele está contemplando no 7º dia. E aí então os princípios da instituição do Shabat vão começando a ficar mais claros. Você tem ali uma ordem de parar o trabalho regular. Você tem outra ordem que envolve lembrar da ação redentora de Deus, que libertou o povo da escravidão. E aí você tem ainda a contemplação do Senhor, da sua obra criativa, que flui, a criação flui para um período de descanso. E aí, diante disso, nós podemos então concluir qual é o conteúdo do Shabat. A lei do sábado consta de uma proibição do trabalho regular. Isso alivia o povo de Deus das suas atividades ocupacionais diárias. Eles deveriam parar em um dia entre 7, e nesse dia eles deveriam revigorar o corpo e contemplar a Deus em adoração, rendendo culto a Ele. E é importante enfatizar, irmãos, o Shabat não era só uma prática externa, era também uma atitude espiritual. Cada Shabat era como uma renovação do relacionamento do povo com o Deus da aliança. Não se trata apenas de descanso. Se trata de um espírito grato, que louva a Deus pela fidelidade, que contempla a obra criativa de Deus, que celebra a redenção e que aguarda o cumprimento das promessas. Nós temos também que lembrar que este povo aqui tinha ainda promessas não cumpridas. Eles esperavam o descanso da terra prometida. Existe esse contexto do descanso escatológico incluído do Shabat. E aí, uma vez que a nação de Israel fosse treinada por essa repetição semanal da bondade de Deus no Shabat, o povo estaria em condições de se apresentar diante do seu Criador com liberdade, com responsabilidade, com confiança, com gratidão, adorando o Senhor do sábado, aguardando com grande alegria a chegada do descanso final. A lei de Shabat tratava disso. E nós hoje, nós temos mais do que o povo do Antigo Testamento tinha, em termos de revelação. Nós temos mais conhecimento do que eles. Nós não ficamos mais restritos a esses textos que eu li da lei. A nossa revelação
ela é completa. Nós temos o privilégio de compreender que o sábado, o Shabat, como toda e qualquer lei, tinha uma função didática, de ensino ao povo sobre coisas que só seriam entendidas com a chegada de Cristo, do Messias. E aí, com o progresso da revelação, nós encontramos o entendimento de que o último ato criativo de Deus envolve um período de descanso. Só que não era apenas uma terra prometida quanto o povo ali esperava. Nós temos a promessa de um reino eterno. Existe um objetivo redentor para a humanidade. E o Shabat aponta para isso. Para o dia em que a humanidade estará com Deus no descanso do 7º dia eterno. Então, queridos, respondendo aqui essa última das 3 perguntas do que é o Shabat, do que trata essa lei, com base dos textos que nós analisamos, eu formulei aqui uma respostinha, né? Uma resposta mais padronizada. Eu diria, então, que a lei referente ao Shabat trata da proibição da realização do trabalho regular. Essa é a proibição, trabalho regular. Isso alivia o povo de Israel das suas atividades diárias no 7º dia da semana, no qual eles poderiam revigorar corpo e alma ao contemplar a Deus em adoração, rendendo culto a Ele, enquanto aguardam com grande alegria e expectativa a chegada do descanso final. Esse era o objetivo. Constantemente lembrando do povo. Constantemente, semanalmente, o povo se reunia e lembrava essas verdades. E renovava a aliança. E permanecia firme e perseverante. E aqui, irmãos, eu gostaria agora, na parte final, de trazer algumas aplicações práticas sobre essa primeira parte da série de 3 pregações que lida com o texto do Antigo Testamento. E sobre isso, eu começo lembrando aos irmãos de uma regra bem básica, porém muito importante, uma regra de interpretação bíblica. Nós repetimos isso aqui exaustivamente na igreja. Nem tudo na Bíblia foi escrito diretamente para nós, porém tudo foi escrito para o nosso proveito. Ou seja, existem textos na Bíblia que foram endereçados diretamente para pessoas. Há momentos que Deus fala a Abraão. E eu não posso lá pegar o que Deus falou para Abraão e dizer isso é uma promessa para a minha vida. Tem alguns irmãos aí que estão achando que é, né? Fazer multidão de filhos, coisa, né? Nós temos o pastor Abraão aqui na igreja agora. Eu não posso me apropriar dessa promessa e dizer, não, isso é para mim, Deus falou comigo essa noite. E falou isso aqui. Daí mostra o texto que falou para Abraão. Não, Deus falou para ele ali. Existem textos onde Deus fala a reis, fala a nações, fala a igrejas e assim por diante. Então nós sempre temos que ir atrás de quem são os destinatários do texto. Para quem está sendo escrito isso aqui que eu estou lendo? Então por isso eu não posso jamais abrir a Bíblia aleatoriamente e crer, Deus fala comigo, puf! Mateus 16, 23. Saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Fecha a Bíblia, sai correndo. Não, eu preciso entender. Nem tudo é uma palavra diretamente à minha pessoa, mas eu posso aprender algo de cada uma das palavras. Eu posso ler o texto de Mateus 16, 23, compreender ele no seu contexto, perceber que Jesus estava ali falando com Pedro, aprender o porquê que Jesus falou com Pedro, o que motivou aquela palavra, retirar princípios e aplicar para a minha vida. Olha, eu não posso ter a mesma atitude que Pedro, porque naquele momento Pedro ele não cogitava as coisas de Deus, ele estava pensando como um homem do seu tempo. Então eu também tenho que agir assim, eu tenho que cogitar as coisas de Deus e não a dos homens. E aí eu aprendo algo ali. E isso se aplica diretamente aos textos que nós vimos hoje. O texto de Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3, são palavras que Deus expressou ao final da sua obra da criação, uma criação que era muito boa, uma criação sem pecado, sem defeito. Mas nós não vivemos mais o mundo de Gênesis 2. Nós vivemos o mundo de Gênesis 3. É o mundo da queda. Por isso eu não posso me apropriar de todo o texto dos primeiros capítulos
e achar que eu estou vivendo como se tudo fosse muito bom, tudo fosse muito perfeito, mas eu posso extrair lições dele. Eu posso aprender princípios, eu posso conhecer mais a Deus, o seu caráter, como ele age. Então, por exemplo, o texto diz de Gênesis que Deus criou em 6 dias e descansou no 7º. E isso trouxe à humanidade um padrão de contagem de tempo, em semanas de 7 dias. Nós desfrutamos isso em nossos dias, não desfrutamos? E nós podemos confirmar, proveitoso, extremamente proveitoso. Muito bom, eu diria. Especialmente, é extremamente proveitoso descansar pelo menos um dia em 7. Não é verdade? Eu diria até que é necessário. Até a nossa modernidade atual, nós descansamos mais do que até um dia. A maioria das pessoas tem pelo menos um dia e meio de folga. Agora estão falando em semana de 4 dias de trabalho. Mas nós temos um padrão proveitoso e útil. Nós contamos o tempo dessa forma, conforme biblicamente foi instituído. No Pentateuco, nós encontramos o Senhor registrando esse princípio na lei e impondo ao seu povo a santificação do Shabat, a santificação do 7º dia. E as conclusões sobre se devemos ou não obedecer à lei virá na sequência, nas próximas exposições. Mas aqui nós já podemos tirar princípios. Princípios que nos dão um norte para a nossa vida hoje. Deus ele estabeleceu ao povo de Israel a ordem de guardar um dia para descanso físico e da alma. Eu creio que ficou bem claro isso. O objetivo não era só descansar o corpo, dormir até tarde, ficar sem fazer nada, de bobeira. O descanso ele está relacionado às atividades do trabalho regular, do trabalho realizado nos outros 6 dias. O povo ele deveria descansar do trabalho enquanto ele era convocado para estar naquele dia, ao invés de trabalhando, cultuando. Esse é o princípio. E isso porque é na adoração, irmãos, que o homem vai encontrar o descanso da alma. Nós temos aqui uma moeda com 2 lados. Nós somos um ser humano único, composto de corpo e alma. Nós devemos descansar o corpo, mas também a alma. E existe outra forma de nós descansarmos a mente, o nosso coração, o nosso espírito, do que estando diante de Deus, contemplando a Ele. Olha, irmãos, você pode passar o dia inteiro dormindo. No domingo, você tira o domingo só para dormir. E no outro dia você acordar com uma tonelada na sua cabeça. Por quê? Porque você descansou o corpo, mas a sua mente continua atribulada diante de incertezas que você tem, diante dos seus medos, diante de problemas que você está vivendo e que você não encontra solução, diante de tribulações que você está enfrentando no seu trabalho, diante de um relacionamento matrimonial que parece que não tem jeito, diante de ansiedades que estão lhe empurrando em um abismo profundo. E aí você dormiu o dia inteiro e no outro dia acordou, parece mais cansado ainda. O coração do homem, ele só encontra sossego quando encontra o coração de Deus. É isso que dizia Agostinho de Hipona. É uma frase famosa dele que ele diz: fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Deus conhecia. Deus conhece o homem. E Ele conhece a inclinação que foi provocada pelo pecado. E é por isso que naquele momento Ele decretou sobre o seu povo o mandamento da lei. Vocês terão o Shabat. Porque do contrário, Deus diz, eu sei que o homem inclinado vai pegar esse dia de liberdade e vai fazer qualquer outra coisa, menos adorar o seu Deus. E Deus diz, olha o quanto isso é importante. E aí você vem a punição da lei. A punição da lei mostra o que Deus valoriza e o que
O que é mais valorizado por Deus? Deus diz, olha, quem profanar o Shabat deve morrer. Ele está sendo mal? Não. O povo tem que entender, olha o quão grave é isso. Olha o quão Deus considera esse dia importante para nós. Nós precisamos disso. Deus sabia que o homem faria qualquer coisa com a sua liberdade, menos a adoração. E aí eu vejo, até hoje, às vezes alguém dizendo, mas eu não fui para o culto, pastor, porque eu estava muito cansado. Eu estou trabalhando demais. Ou, não consegui vir ao culto porque eu estou assim, cheio de preocupações na minha cabeça. Mas, irmão, só é nesse momento que você tem que vir. É neste momento. Não existe lugar melhor para você encontrar descanso do que estando em um momento de adoração congregacional. Orações são feitas, a palavra de Deus é lida, é explicada, você tem um abraço dos irmãos. Isso aqui é o que há de mais saudável para revigorar o nosso corpo e o nosso espírito. Dormir, você pode dormir em outro momento. O descanso físico você pode fazer em outra hora do dia. Porque aqui nós encontramos as ferramentas, os meios de graça, disponíveis para providenciar o verdadeiro descanso. E Deus instituiu o Shabat também como uma espécie de freio para o homem. Porque se deixar, irmão, o ser humano, e aqui eu digo especialmente no contexto até do Antigo Testamento, onde a riqueza do povo vinha por meio do cultivo, na colheita da terra, na criação de animais. Se Deus deixasse, o homem trabalharia sem parar um único dia buscando riqueza, riqueza e riqueza. Inclusive o povo judeu ele sofria muito escárnio das outras nações por terem supostamente um dia de ócio. O povo olhava para Israel e dizia, olha, um dia que eles não ficam sem fazer nada. Um povo burro. Em vez de estar aí trabalhando, cultivando, enriquecendo, os outros povos não paravam de trabalhar. Então, ao parar com as atividades regulares, esse momento, o dia de descanso, era o momento em que Israel reconhecia que o Senhor é a minha providência. Deus envia o maná. E Ele manda em dobro no dia anterior. É Deus quem nos provê o sustento. E ao celebrar o Shabat, Israel celebrava que o Senhor é o sustentador. Que o pão nosso de cada dia, quem nos dá é Deus. Para o povo do deserto, literalmente descia do céu, Então a disposição em guardar o Shabat demonstrava muito sobre o coração do próprio povo. Quando o povo profanava o sábado, era uma demonstração que eles já não confiavam mais no Deus da providência. Moisés dizia, olha, recolham o maná até o sexto dia. No sétimo não recolha. O povo ia lá e saía de casa para recolher no sétimo. Não confiava no Deus da providência. Nós podemos aqui extrair uma aplicação prática deste princípio. Porque a atitude do povo em relação ao Shabat demonstrava a atitude deles em relação a Deus. Esse era o princípio. A minha atitude e disposição para com o culto fala, acima de qualquer coisa, sobre a minha atitude em relação com o próprio Senhor. Toda vez que eu negocio a minha presença no culto, eu demonstro de forma prática quais são as minhas prioridades. Eu estou demonstrando o que ocupa os primeiros lugares da minha vida. Eu estou demonstrando a minha estima em relação àquele que me deu a vida. Se eu troco o culto para descansar, no fundo eu estou afirmando o quê? Que a minha própria disposição física, a minha força é aquilo que me sustenta. Se eu amanhã acordar cansado, talvez não venha a providência. Se eu troco o culto porque eu preciso fazer uma renda extra, eu estou dizendo, olha, minha providência não vem do Senhor, vem do meu próprio esforço. E no fim das contas, qualquer escolha entre dois motivos vai apontar qual é o motivo que eu mais valorizo.
E essas minhas escolhas, elas estão sempre sendo feitas diante de Deus em primeiro lugar. É Deus, Deus está vendo, Deus sabe, Deus conhece. Eu não consigo esconder. Eu posso dar uma desculpa para os outros, mas diante de Deus Ele sabe exatamente o motivo, Ele sabe o que está aqui dentro movendo o meu coração. Mas eu também faço essa escolha diante dos homens. Eu mostro para minha família o lugar que Deus ocupa na minha vida. Eu demonstro isso para os meus filhos. Eu demonstro isso para os meus parentes que vieram me visitar no domingo de culto. Eu estou indo para o culto, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. E disso serve um testemunho, para que eles vejam que é diferente, que não é como qualquer outro lugar, que fala que crê em Cristo, que fala que segue a Cristo, mas não valoriza nada daquilo que é de Deus, nem a sua palavra, nem a congregação, nem nada. Porque quando eu honro o culto, eu honro a Deus. Porque eu não venho aqui por causa de vocês. Sinto dizer, irmãos. Não venho aqui porque vocês são legais, cordiais, bonitinhos. Eu não venho aqui por causa de vocês. Eu venho aqui por causa de Deus. Você não vem aqui por causa das pessoas. Você não vem aqui por causa do pastor. Você tem que vir para ter um encontro com o seu Senhor. Aquele que lhe salvou do cativeiro do pecado. Aquele que tem lhe sustentado diariamente. Tanto na sua vida espiritual quanto material. Esse é um motivo que te traz aqui. Esse é o motivo que te faz vir a uma igreja cristã. Esse é o motivo que te leva a um culto. É reconhecer quem é Deus. O que Ele fez por mim. Quem Ele é. O quanto eu preciso dEle. E aí então eu sou levado à adoração. Eu sou levado a cultuar. Assim como era o povo no deserto. Eles deveriam lembrar tudo que Deus fez por eles. Lembrar do Deus da aliança. Isso levaria eles à festa solene. A celebração. A alegria de fazer parte do povo, da nação de Deus. Quando o nosso coração encontra o coração de Deus. Quando nós somos unidos a Ele mediante a fé. Quando nós encontramos realmente o nosso Redentor e Salvador. Quando nós depositamos a nossa vida aos pés dele, será que precisa de uma lei para me obrigar a vir ao culto? Sabe quando eu reconheço que Deus fez por mim? Precisa, está escrito. Se você não vir, você vai morrer. É necessário uma lei que ordene eu estar presente? Será que eu preciso que algo diga que eu serei punido? É claro que não. Eu sou movido por gratidão, por amor, por tudo que Ele me fez. É porque eu preciso do culto. Não é Ele. Ele não precisa, irmãos. Ele não precisa de nada de nós. Então a nossa disposição a cultuar fala muito acerca do nosso próprio relacionamento com Deus. O nosso envolvimento com a congregação fala muito sobre a minha maturidade espiritual. Isso ocorre porque é na igreja. A igreja é o principal campo onde as obras que autenticam a fé são colhidas. A igreja é o local para isso. Qual a melhor evidência de que eu creio de fato em Deus? Estar envolvido no corpo, servindo. Os frutos do Espírito são compartilhados para a edificação da igreja. Deus ama a igreja, como eu poderia não amá-la? A igreja é o alvo do amor de Deus. Ele veio para a igreja. Então a nossa disposição, a gente pode pegar os princípios do Antigo Testamento e aplicar. O culto, a congregação. Isso é uma ordem no Novo Testamento, nós veremos isso. Isso, a nossa disposição com essas coisas, falam muito mais acerca de nós com Deus que de qualquer outra coisa. Então, queridos, nós concluímos aqui essa primeira exposição acerca do dia do Senhor. Analisando aqui o que o Antigo Testamento tem a nos dizer acerca do Shabat. Nós vimos quando a lei acerca do sábado foi entregue, nós vimos para quem ela foi entregue,
E principalmente nós podemos compreender aqui um pouquinho acerca do conteúdo dessa lei. Na próxima semana nós vamos em busca de informações no Novo Testamento. Em especial nós veremos como que Jesus tratou o Shabat. Isso é crucial para a nossa conclusão na última pregação. Como os apóstolos lidaram com essa mesma lei. Como a igreja do Novo Testamento tratou o Shabat. E aí então, na terceira e última exposição, nós veremos como que a igreja cristã bíblica deve entender e praticar aquilo que o apóstolo João chama em Apocalipse 1:10 de o dia do Senhor. Então vamos orar, irmãos. Amado Senhor, soberano Deus, louvado seja o teu santo nome. Deus que nos criou, Senhor, completou a sua obra criativa em 6 dias, contemplou a sua obra no 7º, conforme nós vimos no texto bíblico. Nós sabemos que as Escrituras não param em Gênesis 2, mas nós temos o capítulo 3 que é crucial para nós. O capítulo acerca da queda, do nosso pecado, que nos afastou de Ti. E é graças ao pecado que nós estamos mortos espiritualmente, todo ser humano, carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. E se hoje nós estamos aqui, Senhor, reunidos, é porque o Senhor nos resgatou do nosso pecado. O Senhor nos trouxe redenção, como trouxe ao povo de Israel no cativeiro do Egito. Só que nós não somos apenas redimidos de uma escravidão humana, de um povo nos oprimido. Nós somos libertos da escravidão do pecado, das amarras espirituais, das vendas dos nossos olhos que nos cegavam para a Tua verdade. Hoje nós podemos aqui aprender da Tua palavra, com amor, com desejo, com paixão, e desejosos de viver cada vez mais condizente com elas, especialmente neste assunto onde há tantas e tantas posições diferentes. Nós pedimos que o Senhor nos guie aqui durante essas próximas semanas. Nós podemos aprender hoje acerca do Antigo Testamento e já extrairmos princípios disso. Princípios acerca do culto, da adoração, do momento em comunidade, dessa santa convocação que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento, mas que nós também temos, especialmente quando nós vamos ao livro de Hebreus, no capítulo 10, o Senhor ordena que nós não deixemos de congregar, de estar junto. E estar junto com um propósito. O propósito é sempre a adoração, render culto a Ti. Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração o privilégio que nós temos. O privilégio que nós tivemos aqui essa manhã de estar juntos aqui cultuando. Cultuando um Deus redentor. Um Deus que verdadeiramente salva, liberta, Senhor. Obrigado, Pai, por fazer parte do Teu povo eleito e santo. E que se há alguém aqui que ainda não crê, Senhor, verdadeiramente, que possa ser alcançado pelo Santo Espírito, que a Sua mão bondosa se estenda sobre essa pessoa e abra os olhos da fé. Esse é o nosso pedido e oração em nome de Cristo. Amém.